Você foi convencido pelo Espírito Santo. Dizendo para você, toma vergonha, para de resistir, vai logo. Então é importante a gente entender qual o propósito, porque existe um propósito, irmãos. Às vezes a gente entende que o Espírito Santo nos quer para a gente ficar rodopiando, falando em línguas. Escuta, tudo isso faz parte, amém? Amém. Aqui não é uma crítica, eu sou pentecostal, não sou batista tradicional, sou pentecostal. Mas parece que o Espírito Santo só vem para isso. Só para a gente, ó. Já vai para a igreja, eu vou, qual sapato que eu vou sapatear hoje, Jesus? Na verdade, a gente tem que estar preocupado com o seu coração. Será que meu coração tem espaço suficiente para tudo que Deus tem nessa noite, nesse dia? A gente prepara, irmãos, escuta aí, Deus está falando com a gente, tá? Já comecei. Amém. A gente prepara a roupa, não prepara não? Prepara ou não prepara? A gente prepara as mulheres, então eu tenho uma, quer dizer, eu tenho duas. Prepara a roupa de manhã, à tarde muda, até vir para a noite vai mudar, até sair de casa. Prepara ou não prepara? Agora e o coração? Hã? A gente prepara o coração para vir para a igreja? Nada, irmão. A gente está todo atribulado, questionando, cheio de raiva. Ainda fala assim, eu acho que eu não vou para a igreja hoje não. O que você está preparando para ir, pai? Porque, desculpa, irmão, Deus não quer a sua carcaça. Porque a carcaça ele pode mudar, fazer de novo, a gente leva para a eternidade, acaba naquilo que é humano. Acabou. E quando eu estou falando do coração, não estou falando do cardio, estou falando do músculo que bombeia o sangue. Porque o nosso coração, ele só serve para uma coisa, para bombear o sangue. Eu estou falando do coração que é a sede de todo entendimento, que é a sua alma. Que ela pode ceder, como ministrou muito bem ontem, se não me falha a memória, o Fabiano, que ela pode ceder para a sua carne ou para o seu espírito. Sua alma levantou do avesso, desavessa ela. Ah, hoje eu não, hoje você vai sim. Ah, hoje eu amanheci bad, que bad que nada. Ah, hoje eu estou deprê. Mano, deprê lá um pouquinho dos infernos, irmão. Para com esse crente lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia! É que hoje eu estou tristinho. É aí que você tem que estar na presença de Deus. Falando carne, você não vai resistir. Meu espírito está leve com o Senhor. Não tem motivo de eu estar triste. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho uma casa para voltar. E não, qualquer coisa tira a gente da presença de Deus. Qualquer coisa nos desestimula. Nós temos que parar, irmãos. Sabe por quê? Porque dias piores chegarão. E aí? Se hoje você está livre, você está desanimando, imagine quando chegar arrebentando com tudo. Quando o diabo bater na sua porta assim, dizer assim, ei, você vai para onde? Não pode mais ir para a igreja, não pode mais ler Bíblia, está proibido. Será que na hora você vai falar, não, eu vou continuar lendo, vou te matar, então mata. O que você vai fazer? Será que a gente vai fazer isso? Desculpa, eu acho que não. Se a gente está desanimando com qualquer besteira, se a gente está perdendo a vitalidade no Evangelho, esquecendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquilo que Ele quer promover em nós, porque, irmãos, vir à igreja, você não vem só por você, você vem por causa de outros. Porque talvez Deus quer usar naquele dia a sua falha para levantar e sustentar outro. Talvez a pessoa vai olhar para você e aí você vai dar um abraço sem entender nada. E ela vai falar, ai que bom que você estava aqui. Imagine se você não tivesse. Você já deixar de abençoar uma pessoa. Para! Olhe para alguém que está do lado e diga assim, os dias novos vai chegar. Os dias novos vão chegar. Ela vai chegar. Hoje que é o tempo, se fortaleça hoje, busque hoje, acrescenta hoje, pare de recuar, avance. Diga, é hoje. Vamos lá. O tempo que nós vamos trabalhar é o que afasta. O que o afasta de você. Há tantas
confusões sobre a pessoa do Espírito Santo. Pelo menos antes de o Senhor me revelar tantas coisas, eu tinha uma confusão terrível. Eu achava que eu pecado, moço, o Santo pulava fora de mim. Pecou, fugiu, já era. Aí a gente ficava, sabe como? Ai, Deus, volta, Espírito Santo. Não, irmão, ele não saiu. Ele não saiu porque a sua carne, escuta, olha bem para mim, a sua carne não é digna de promover arrependimento. O único que promove arrependimento em nós é chamado Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo não está, o que tem é remorso, é medo e culpa. O único que promove arrependimento é chamado Espírito Santo. Então, se você pecou, e aí você está chorando, você está entristecido, você está angustiado, é porque Ele ainda permanece em você. Glória a Deus. Aleluia. Ele não fugiu, não. Ele não correu, não. Então, nós vamos ver algum texto para provar isso que eu estou dizendo. Você rápido, tá bom? Prometo. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 30, diz assim. Eu estou lendo na versão NVI, tá, Rosa? Efésios 4, 29 e 30, diz assim. Vou ler para ganhar tempo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Diga, edificar os outros. De novo, edificar os outros. Conforme necessidade, para que conceda graça ao que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Diga comigo, Jesus me marcou. Fala, Jesus me marcou. E aí você precisa preservar, porque esse selo é o passaporte para a eternidade. É preciso preservar, é preciso cuidar daquilo que Deus te deu, que é chamado Espírito Santo. Ele é o selo para a redenção. Vamos ler outro texto, depois eu explico. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e ao 20, diz assim: alegre-se sempre. Aleluia. Eu estou titindo, gente. Eu estou titindo hoje. Boa. Olha lá o texto. Paulo dizendo, a igreja de Tessalônica: alegrem-se sempre. A palavra sempre, ela nos conduz à durabilidade. Ela não dá espaço para nenhum outro momento. Diga comigo, sempre. Vai gravando. Um dia que você ficar chorando, eu vou agora você ir. Eita Deus. Meu Deus, 17. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Nossa, Paulo foi muito especial em todos esses textos. Mas vamos lá. Há uma grande preocupação do apóstolo Paulo nesses dois textos, nessas duas cartas, sobre o comportamento que estamos tendo, irmãos, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós lemos agora e nós dizemos que é possível entristecê-lo e apagá-lo, ou em outras traduções, extingui-lo. Diga comigo, entristecê-lo e extingui-lo. Ou para ficar fácil na língua aí, apagá-lo. É possível. Alguns batistas tradicionais dizem que um dia se salve, sempre salve, mas se você apagar o Espírito Santo de você, que sua salvação já era. Porque ele é o selo. Se ele é o selo e você não tem o selo, você entristeceu, você extinguiu ele, aonde estará o teu selo? Qual é a prova da vida ou da promessa de redenção, você sem o selo? Vamos lá. Sabemos que o pecado pode atrapalhar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Fabiano já falou aqui da obra da carne. Então toda a obra da carne é pecado, em ponto final.
tudo que está relacionado, né, à depravação da palavra de Deus é pecado, é obra da carne. Então, nós sabemos que ele atrapalha. Preste bem atenção, o pecado atrapalha. Repita comigo, atrapalha. Fala, o pecado atrapalha. Porque a gente acha que o pecado acaba com tudo. Não, ele atrapalha. Porque o nosso Deus é muito maior que qualquer pecado. Ele pode purificar, santificar, redimir, moldar, mudar e transformar. Então o pecado ele não impede, ele atrapalha apenas. Tá? Ele atrapalha o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas o que pode gerar o afastamento do Espírito Santo é a ausência de arrependimento. O que causa a tristeza do Espírito Santo, o que causa, né, o extinguir, o apagar o Espírito Santo é a ausência de arrependimento. Se você olha para a sua vida, nós cometemos erros, a gente não se arrepende, a gente é orgulhoso, a gente é soberbo, a gente nunca pede perdão. Isso significa que o Espírito Santo está se entristecendo conosco, está se afastando de nós. Então a única coisa que pode impedir, ou que pode extinguir, ou que pode afastar, ou que pode entristecer o Espírito Santo é a ausência de arrependimento. Diga comigo, ausência de arrependimento. Aprenda isso para que todos vocês se arrependam no mínimo 3 vezes, como Daniel. Pelo menos você se arrependa de manhã, tarde e à noite. Para que você não se ausente da presença do Espírito Santo. Para que você não permita que ele vá embora, que ele te deixe. Com a ausência do arrependimento, nós permitimos que o nosso pecado crie raiz e se transforme em iniquidade. Aonde há iniquidade, o Espírito Santo não está. Porque iniquidade significa raiz de pecado. O pecado seu já se tornou, já obteve raiz. Você já passou dias, meses, semanas, anos sem se arrepender e seu pecado agora está enraizado. E sabe qual é o interessante? O interessante é que isso não te impossibilita de ser frequentador de igreja. Mas isso impossibilita de você viver as características do fruto do Espírito. Porque o único que pode desenvolver em nós a característica do fruto do Espírito é o próprio Espírito em nós. Então, se nós estamos vivendo uma vida iníqua, cheia de iniquidade, a gente está orgulhoso, a gente não se arrepende, a gente está com cara feia para as pessoas, a gente está com tanta mágoa, rancor no coração. Ei, existe um problema aí. Por isso que eu não me canso de ministrar e falar da carta que escreveu o apóstolo João, se não me falha a memória, a primeira carta. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra que nós temos um advogado. João está tratando isso de arrependimento. Se você pecou, se arrependa, corra para Jesus, fale com Ele, peça para Ele, porque senão você está abrindo brecha para o diabo, e não só brecha, mas você está gerando um afastamento do Espírito Santo. Vai chegar um momento que não cabe mais Ele no seu viver. Já não há espaço. Porque escuta, irmãos, rancor, mágoa, ressentimento, falta de perdão ocupa espaço no nosso coração. Não são coisas vazias. Isso são bagagens que vai ocupando o nosso coração, vai ocupando a nossa alma e vai nos afastando de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos instruiu, não entristeça o Espírito Santo, ele não está falando apenas de pecado, que nós ficamos escandalizados, porque a gente acha que só o adultério afasta o Espírito Santo. A gente acha que só o homossexualismo afasta o Espírito Santo. A gente acha que só o aborto afasta. Mas olha o texto, veja o texto, olha o que nós lemos. Põe lá, Davi, para mim, o primeiro texto, Efésios 4, não é isso, Efésios? Esqueci agora. Eu falei Davi, né? A Rose. Meu Deus do céu. Cadê o Davi, gente? Oh, meu Deus do céu. Efésios 4, 29. Oh,
Olha lá. A gente acha que isso é pecado, que a gente fica escandalizado. Roubou, aí os pessoas vão embora. Olha o que Paulo está dizendo, ó, não saia da vossa boca nenhuma. Não, essa mesmo, eu quero essa. Eu pego 30 mesmo. Olha lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê bênção, dê graças ao que a ouvem. Então, olha o contexto do que nós estamos ministrando. O versículo 30, ele vai falar, não entristeça, mas antes ele falou, não saia a palavra. Então, o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra torpe entristece o Espírito Santo. Por isso que a mesma Bíblia vai dizer, não pode sair duas fontes, ou melhor, duas águas da sua fonte. Ou sai amarga ou sai doce, duas não. Não dá para noite estar na igreja e de dia em casa estar xingando, desgraça, xingando os palavrão, maldizendo a sua vida, os seus filhos. Não dá, irmão. Isso é palavra torpe. Não dá para um dia dizer que está acreditando em Jesus e no outro dia você está a fim de chutar pau na barraca. Porque quando a gente está a fim de chutar pau, a gente não fala a palavra agora, não. A gente fica descrente na hora. É verdade. Não dá. E eu amei esse texto porque às vezes a gente achou que Paulo ia falar assim, olha, porque depois ele fala, tem outras cartas que ele fala, os idólatras, os imorais, os homossexuais, os homicidas, ele fala que não é darão, mas ele está falando aqui de entristecer. Analise o que sai da sua boca, porque a mesma Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o coração, mais uma vez, não é cardio, é alma. O que está cheio é a sua alma. Você está cheio do quê? Começa a botar fora, irmão. Para que Deus possa encher de coisa boa. Coloque o que não presta para fora. Mas não coloque o que não presta para fora xingando. Coloque aos pés de Jesus. Vai falando para o Espírito Santo, tem tanta sujeira em mim que eu preciso vomitar aqui para você. Porque se eu não vomitar para você, eu vou vomitar para os outros. Esse comportamento, irmãos, irá entristecer o Espírito Santo. As palavras torpes ao sair da nossa boca. Mas em 1 Tessalonicenses trabalha uma outra ação. Quando erramos e não confessamos em arrependimento, o Espírito Santo não sai de nós. Ele persiste. Porque o papel dele, como bem ministrou a família aqui, é convencer. Diga comigo, convencer. Olha para alguém ali, olha para mim, Miguel. Eu vou falar para o Miguel e você fala com o outro aí, tá bom? Fala, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Fala para mim, Miguel. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele quer convencer desse tipo, irmão. Quando ele quer convencer, é porque ele quer te pegar. Ele quer sentar com você, ele quer falar, ó, senta aqui um pouquinho, vai. Senta aqui que agora quem vai falar sou eu. E aí? A gente senta? Não, a gente está muito ocupado. Eu estou muito ocupado para parar agora. Aí o que ele faz? Ele promove. Eu vou parar, deixa eu continuar aqui. Significado da palavra extinguir. Extinguir significa promover destruição. Pesado, né? Quando você está extinguindo o Espírito Santo, você está promovendo a destruição dele dentro da sua vida. Pesado, hein? Outro significado, acabar com. Outro, aniquilar. Outro, fazer desaparecer. É complicado, não é, irmãos? Então, entristecer não é pouca coisa. Extinguir o Espírito Santo não é pouca coisa. É algo sério. Você está afastando a melhor pessoa da sua vida. Glória a Deus. Você precisa se preocupar de como você está tratando ele, a atenção que você está dando a ele. A gente fica todo preocupadinho com um pecado. Qual pecado que a gente fica preocupado? Vai lá, moço, qual pecado a gente fica preocupado?
Qual o pecado que a gente fica preocupadinho? Tem um pecado que todo crente fica preocupado. Ninguém sabe? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É ou não é? Será que você já blasfemou, Leves? Mas é mais difícil. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente não entende, irmãos, o que é isso. A igreja não entende. Quando é que eu fico assim? Será que eu já blasfemei, meu Deus do céu? Porque diz, a Bíblia quer dizer que é o pecado sem perdão. Não haverá perdão nessa terra e nem na que está para vir. Blasfemou contra o Espírito Santo. Não há perdão. Na época de Jesus, os fariseus praticaram esse pecado. Os escribas da lei praticaram esse pecado, porque pegaram a obra do Espírito e titularam esta obra a obra de demônios. Isso é blasfêmia do Espírito Santo. Por isso que nós lemos 1 Tessalonicenses, volta para mim, Lúcia. 1 Tessalonicenses. Volta lá. Presta atenção no que nós estamos aprendendo hoje. Preste atenção. 1 Tessalonicenses. Pegou aí? 5,16. 16 ao 20. Presta atenção. A gente lê, a gente tem que prestar atenção. Você quer crescer, quer aprender. Presta atenção para quando ficar assim. Será que eu fiz? Será que eu estou nesse balaio? Então presta atenção. Vamos lá. NVI? Então me dá NVI, que eu gosto da versão do NVI. Por favor, Lúcia. Olha lá, eu vou ler aqui na Bíblia. Alegrem-se sempre. Segue. Orem constantemente. Glória a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não tratem com desprezo as profecias. Ei, cuidado. Existem profetas e profetas. Mas a Bíblia está dizendo, não trate com desprezo as profecias. Ela não está sendo profeta. Está dizendo a palavra que sai da boca dos profetas. Profecia é ação. Olha a sequência do texto. Mas põe à prova todas as coisas e retenha o que é bom. Se é ruim, cala a boca. Se a profecia você entende que não é de Deus, porque se você pegar uma obra que é do Espírito e dizer que é demônio, você pode cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está atribuindo a obra do Espírito a demônios. Foi o pecado que os fariseus cometeram. Então cuidado. Por isso que a Bíblia manda a gente analisar a profecia, julgar a profecia é você ter a interpretação daquilo que Deus está falando e guardar para você e aguardar. E como eu analiso uma profecia? Bíblia é a chave para toda a profecia. Glória a Deus. Alguém profetizou? Veja o que a Bíblia diz. Tem um monte de crente, irmãos. Meu Deus do céu. Vou complicar agora. Você acha bom? Tem um monte de crente, irmãos, querendo ouvir pregação ou profecia de fama. É verdade. Só que a Bíblia diz que o único que prometeu riqueza foi o diabo. Jesus nunca prometeu riqueza. Jesus prometeu perseguição, morte, exílio, cruz. Mas ele, dentro desse pacote, ele promete vida abundante, mas ele não promete riqueza. Ele não promete fama. O cara da fama é outro. O cara dos status é outro. Preste atenção. Mas a gente quer receber. Fala assim, Davi, você vai ser o próximo youtuber que vai explodir. A profecia de Deus vai liberar você, Davi, você vai ser o próximo pregador a ganhar multidões para o meu reino. Glória a Deus. Se vai ser através da internet, se vai ser numa praça pública, se vai ser dentro da igreja, se vai ser lá na sua rua, não interessa. O maior objetivo está atrelado ao reino dos céus. Mas a gente está esperando, então cuidado. Veja o que a Bíblia está dizendo sobre qualquer profecia para a gente não cair nesse pecado. Mas como entender, bispo? Vamos lá, como entender que eu não caí, que eu não pratiquei esse pecado? Tem como a gente aprender isso? Tem. Olha lá, Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Vamos lá. Quando
Vamos ler, vamos ver o que fala esse texto. Esse texto é um texto tão poderoso. Vamos prestar atenção e analisar, e eu encerro nele, em nome de Jesus. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, irmãos, eu amo essa expressão que o escritor de Hebreus dá. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Vocês foram iluminados, irmãos? Sim ou não? Todos nós somos iluminados, sim ou não? Ixi, a gente mandou, irmão. Foi ou não foi? Foi, irmão. Você tem o Espírito Santo. A luz de Deus está sobre você. Hebreus 6,4. É 6,4, ele está 4,3. 6,4. Provaram do dom celestial. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Meu Deus! Eu vou ler de novo. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Glória a Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que andaram no Espírito, que profetizaram, que curaram, eles caminharam nos dons que a Bíblia fala, de maravilhas, cura, fé, discernimento. Está falando disso, esses homens, olha lá. Aí diz: e caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pastor, o que é blasfêmia do Espírito Santo tem a ver com esse texto? Quem blasfema com o Espírito Santo jamais sentirá arrependimento. É verdade. Vou repetir. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca sentirá arrependimento. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas nos Evangelhos, nós vamos ver ali uma conversa entre Jesus e os fariseus, principalmente no momento da crucificação, a qual eles dão a evidência do poder de Deus. Eles não acreditam, eles não se arrependem, eles não voltam, eles não retrocedem com as atitudes, porque no coração deles não havia arrependimento. A Bíblia diz que quando Jesus estava no caminho, curando, e aí Jesus foi interrogado pelos fariseus da lei, dizendo: você prega em nome de quem? Aí Jesus respondeu: Pai. Blasfêmia! Como ele, sendo homem, pode chamar Deus de Pai? E aí Jesus faz uma pergunta aos fariseus, dizendo assim: eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo a vocês. Aí Jesus pergunta aos fariseus: o batismo de João é do céu ou não? O texto vai dizer que os fariseus pensaram e disseram: se nós dissermos que é do céu, nós não aceitaremos. E se nós dissermos que o batismo, publicamente, de João não é aceito, que não é de Deus, a população, a nação vai nos apedrejar, porque João Batista tinha uma boa fama como homem de Deus, como profeta. Sabe o que eles disseram a Jesus? Nós não vamos te responder. Mesmo eles vendo a evidência do poder de Jesus, o poder de Deus na pessoa de Jesus, curando, ressuscitando, expulsando demônios, aqueles homens endureceram o coração e não se arrependeram. Então, uma pessoa que praticou o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, não há nela arrependimento. Dá um suspiro bem e fala assim: Graças a Deus. faz um assim, ufa. Faz outro assim, ufa. Porque tem arrependimento aí, não tem? Aleluia. Tem ou não tem? Glória a Deus. Tem ou não tem, irmão? Glória a Deus. Então não se preocupa não, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por enquanto você não fez nada para blasfemar. Tá tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, você não fez nada. Então, eu recebi, eu fiquei muito feliz com como Deus me deu essa verdade. Olha, Senhor, eu já falei o texto, eu nem vou ler mais para vocês. Eu já falei tudo.
Tinha um texto aqui, ó, o evangelho que está lá, se vocês quiserem anotar, está lá em Mateus 12, 22 a 32. Vocês podem ler em casa depois, quando os fariseus questionam, né? E aonde acontece, eu vou ler só 2 versículos para vocês, tá? Olha só, olha lá, Mateus 12, 22, eu vou ler só até o 24, que foi a evidência do pecado dos fariseus contra o Espírito Santo. Então, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que eles pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aqui eles cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir, irmãos, uma obra divina, porque nenhum demônio pode expulsar demônio algum. Talvez, não sei se você já foi frequentador do Espiritismo, do Candomblé, lá eles não expulsam, mas eles acalmam o Espírito. Lá o Espírito maior, ele controla o Espírito menor, mas ele não foi embora, ele continuou na pessoa. O único que tem poder sobre principados e potestades para pôr para fora, o nome dele é Jesus de Nazaré. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Na hora que a treva aparece, Jesus coloca toda a treva para fora da minha e da sua vida. Porque escute, irmãos, palavras, por isso que na igreja, escuta bem, na igreja tem que ter manifestação demoníaca sim. Se alguém entrar em treva, a treva dele tem que ser menor que a nossa luz. E a nossa luz precisa radiar sobre a vida dela. E aquilo que ela carrega precisa ir embora. E ela fica livre na autoridade do nome de Jesus. Não há comunhão entre Jesus e as trevas. Então tome cuidado, tá? Diga assim: eu vou analisar as profecias. Olha para o irmão aí, tá? Fala assim: ó, analisa. Analisa, crente. Não fala fora, não. Vigia, para você não perder a bênção, amém? Então fique despreocupado. Você não cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque no seu coração tem quebrantamento, amém? Eu estava vendo o apóstolo Luiz Hermínio pregando esses dias para trás, mais ou menos uns 2 meses atrás, e ele disse algo que eu falei: quantas vezes eu vivi isso e eu achei que estava cheio de culpa, cheio de pecado, que eu não arrebentava. Ele disse que quando nós cometemos pecado e a gente fica angustiado, a gente fica entristecido, sabe? A gente fica ali chorando, dizendo: Deus, agora eu pequei. Não tem nenhum problema. Isso demonstra que o Espírito Santo ainda permanece dentro de você. Agora, quando você peca e você trata o seu pecado com insignificância, irmãos, eu já discipulei muitas pessoas assim. Eu já aconselhei muitas pessoas. Quantos homens eu discipulei que quando chegou na sala de aconselhamento, veio contar a sua vida: eu caí na pornografia, eu fiz isso de errado, eu xinguei, eu cobicei a mulher, olha, aí eu perguntava assim: mas você já pediu perdão? Não. Sabe o que eu pensava e penso na hora? Aonde estará o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Porque se nós temos o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo vai nos fazer, irmãos, é nos constranger, nos convencendo do estado de pecado. Então vai vir angústia mesmo sobre nós, vai vir tristeza mesmo, vai vir lágrima mesmo. Isso significa que ele ainda permanece dentro. Então não há nenhum problema. Glória a Deus. Primeiro que não está nem na palavra, mas vamos mudar. Deixa eu ir para onde Deus está mandando. A gente precisa aprender como Tiago. Escuta, vamos lá. Eu quero terminar e a gente vai terminar com fogo, mas Deus muda. Quem manda é Ele, eu só obedeço. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então você entendeu que o que afasta de você não é pecado, é a ausência de arrependimento. Amém? Amém.
Aí eu cometi isso, cometi aquilo, beleza, não se arrepende, resolva, confesse seu pecado e mude de atitude, ponto final. Dê fruto que representa o arrependimento, acabou, está tudo resolvido. Agora, se você endurecer o seu coração, ser arrogante, prepotente, soberbo, altivo e não se arrepender, você vai causar o afastamento do Espírito Santo. Você vai acabar extinguindo o Espírito Santo. Ficou claro isso? Aleluia. Agora preste atenção que se arrepender não é falar assim, Deus perdoe, viu? Porque a gente pisa na jaca, irmãos. Desculpa a expressão, a gente caga. E fedido. Porque todo mundo percebe que ele cagou. Sabe por quê? Porque quando o Espírito se distancia, a primeira coisa que acontece, a formosura nossa muda. Primeira coisa que acontece. Quando a gente está apagando, quando a gente está extinguindo o Espírito Santo, o nosso semblante muda. Porque o que aformoseia o rosto é o Espírito Santo, é Ele, a presença dEle. Glória a Deus. Mas olha lá, você quer aprender a se arrepender nessa noite? Amém? Não é sobre Amém. arrependimento, mas é também sobre arrependimento. Olha lá, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Então, primeiro, submeta-se A Deus. Por que você está fugindo de Deus, criatura? Oh, aleluia. Peguei. Você orou, irmão? Ai, pastor, não orei, não. Eu vim aqui falar com o Senhor. Vai orar, filho, porque eu vou te convidar para a oração. Glória a Deus. Eu ensino muito isso, irmão. Você cometeu deslize, pecou, fez. Vai orar, crente. Vai falar com o Pai, porque quem vai te absolver é Ele. Ainda que eu sei que o texto de Tiago 5, 16, 17 em diante, ele nos dá permissão para isso, ele nos dá autoridade para isso, para absolver, para trazer cura. Mas quem vai te absolver é o próprio Cristo. Então vai falar com Ele, vai se submeter a Ele. Não vai procurar brecha para saber se pode ou não pode, porque a gente está atrás disso. A gente procura um pastor, a gente procura um conselheiro para tentar ludibriar o que a palavra está dizendo. A gente quer saber se o pastor vai liberar. Eu vou lá falar com o bispo, ver se o bispo me libera. Essa palavra não te libera, e logo eu, pelo menos, não vou te liberar. Submetam-se a... Irmãos, fornicação é pecado, ponto final. Adultério é pecado, ponto final. Cobiçar a mulher do seu próximo é pecado, ponto final. Ser caloteiro é pecado, ponto final. Falar mal do seu irmão é pecado, ponto final. Desejar mal para os outros é pecado, ponto final. Botar a mão naquilo que não é seu é errado, é pecado, ponto final. Aleluia. O que mais? Desejar morte, mentir, desejar o que não é seu, pecado, acabou. Ah, pastor, mas por que ele tem e eu não tenho? Vai perguntar para Deus. Porque talvez você não chegou no campo de maturidade para Deus derramar aquilo que Ele derramou na vida de outro. Ponto final. A gente quer brecha para pecar, irmãos. Então Tiago diz: se submeta a Deus. Com Deus é sim, sim e não. Acabou. Não é talvez. Mas a gente muda aqui um pouquinho só. Vamos sair daqui, meu Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Mas você vive fugindo do diabo, irmão. Para de fugir dele. Ai, pastor, aqui tem um texto lá. Fuja da aparência do mal. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando o diabo via lá no terminal Varginha, nem encontra com ele. Está vendo? É a aparência, é distância. Se ele veio lá no terminal Varginha, você está vendo que o rabo dele está aparecendo, não chegue perto dele. Porque se chegou, agora resista. Eita Deus. Chegou, você pagou, agora resista, vai lá. Vai para Deus, fala: Deus, agora é eu e você, porque o diabo chegou. Você não é um crente que vive as coisas e fala assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é não? Fala ou não fala? Agora ninguém quer falar, né? A gente canta: eu posso tudo naquele que me fortalece. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Isso é bom falar, né? Não? Coisa linda. Mas e na hora que ele chega? E na hora que ele precisa resistir? Na hora que tem que falar: quem vai fugir dessa vez é você.
de Jesus. Vamos continuar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, olha só, gente, há uma diferença aqui poderosa. Sujeitar a Deus é esperar aquilo que Ele quer fazer. Então eu vou me submeter e vou aguardar. Primeiro eu vou me submeter. Qual que é o seu plano, Jesus? Qual que é o seu plano, Senhor? Agora o texto, ele potencializa. Olha lá. Olha o texto potencializando. Aproxime-se agora. Você já se sujeitou? Agora precisa se aproximar de Deus. Há uma diferença entre se sujeitar e se aproximar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos de vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. E mais uma vez não é cardio, é a alma. O que sua alma está desejando? Qual que é a sujeira que contém a sua alma? Limpa. Aí ele diz: entristeçam-se. A gente se arrepende e nem chora mais, irmãos. A gente pede perdão e nem sente a dor do perdão. Fala, Deus, perdoa aí que eu pisei na jaca. Nada aconteceu. Temos deixar algo errado. Quando a gente vai se arrepender verdadeiramente, é preciso se entristecer, porque a gente precisa entender a dor que a gente causou no Espírito Santo. Eu vou repetir. Por que tem que chorar? Porque a gente precisa entender a dor que a gente causou no Espírito Santo. Porque você, ao tentá-lo extinguir ou apagá-lo, ele sofreu. Ele sofreu. Diga comigo, ele sofre. Diga, ele sente dor. Entristeçam-se. Aí ele diz: lamente-se e chore. A gente não sabe lamentar, a gente tem que aprender com os judeus lamentar. Porque nem orar a gente sabe direito. Pede um crente para orar. Se ele não tem costume de orar em casa, vai se perder todinho aqui. Vai ficar amantíssimo com Deus, Deus faz bom, Deus abençoa, Deus. Quem não sabe orar? E vai se lamentar sobre arrependimento. Entristeça-se, lamente e chore. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Pastor, mas você acabou de falar que eu tenho que ser alegre sempre, mas você está falando de arrependimento, está falando de secreto, está falando de entrega, está falando de altar. Para de ser orgulhoso achando que a gente tem que vir, Deus tem que fazer tudo que a gente quer. Para Deus fazer tudo que a gente quer, primeiro Ele tem que encontrar o que Ele precisa em você. Glória a Deus. Ele precisa encontrar o que Ele precisa em mim. E o que é aqui? Qual é o segredo? Um coração quebrantado, contrito, não desprezará o Senhor. Vou terminar. Verso 10. Humilhe-se diante de Deus ou do Senhor, e Ele os exaltará. Você acha que quando você chega lá na sua casa e diz: eu não aguento mais, Jesus, o Senhor tem que fazer alguma coisa? Fique famoso. Deus fica no mesmo lugar, irmãos, esperando você mudar a sua atitude. Não, mas eu sou filha de Deus, eu tenho promessa. Lá em 1900 e bolinha, Deus usou um profeta dizendo para minha mãe que eu não ia se perder, que eu era filha da promessa. Ih, deu ruim. Se arrependa. Seja humilde. Se quebrando aos pés do Senhor. Fala para Ele que você não tem direito nenhum, que o único direito que você tem foi conquistado na cruz e você precisa dele para ter acesso. Porque senão nós estamos afastando, irmãos, o Espírito Santo de nós. Estamos afastando e afastando e afastando. Então não cometa esse erro. Nós aprendemos nessas 4 ministrações, amanhã tem mais. Glória a Deus. Tudo sobre o Espírito Santo, a promessa, o que nós precisamos ter, quem Ele é, né? Ele é apto, como Ele pode fazer, como Ele pode se mover. Agora passando, eu acabei de esquecer o título. Ele quer você, obrigado.
só. Agora o que afasta de você, amanhã tem mais. Agora o que você vai fazer com tudo isso? Voltar para casa e começar a viver a sua vida como ontem? Não. Não. Acabou, é tudo diferente. Aleluia. Quanto tempo ainda você vai ficar dando desculpa para tempo de oração? Quanto tempo você vai ficar dando desculpa dizendo para o Espírito Santo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia? Para de comer, irmão. É isso aí. Vai fazer bom o templo do Espírito Santo? Para de comer pouco. Quando você vai comer, vai ler a Bíblia. Vai comer um alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, desculpa para Deus, vai mudar de vida em nome de Jesus. As pessoas às vezes perguntam para mim, eu ensinei, mas as pessoas perguntam para mim, bispo, e eu falo isso com muita humildade, irmãos, porque eu tenho meus dias de crise, mas eu nunca deixei meus dias de crise paralisar a minha vida. Eu nunca deixei meus dias de crise ditar quem eu era na presença de Deus, ou chegar aqui na igreja, ai, gente, não é porque eu estou só bagaço. Não. No máximo era minha esposa e poucos discípulos que eu falava, vem orar por mim que eu estou precisando aí, tá bom? Ora aí que hoje o diabo está se levantando e eu estou mais dele, mas está difícil enfrentar ele. Eu estou chamando o Israel para me ajudar. Mas nunca. De vez em quando eu queria pegar alguém pro pescoço assim, Deus falou, não pega não, você vai estragar o que eu estou fazendo. E aí eu fui chorar assim, mas Deus, você está vendo o que eu estou fazendo comigo? Uns meses para trás eu falei para ele assim, Deus, olha o que eu estou passando por causa do seu nome, por causa de você, por causa do Senhor, que eu estou recebendo essas bordoadas. Então, por favor, não é para matar, não é para quebrar a perna de ninguém, mas eu só estou dizendo, o senhor está vendo, né? Isso aí pode, irmão, tá lá, o salmista Davi diz assim, ei Deus, olhe para os meus inimigos, até quando o Senhor permitirá que ele me perseguirá? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que os meus inimigos tripudiam sobre a minha carne? O salmista Davi falava isso. Eu posso falar, olha lá Deus, estão se levantando. E o negócio não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada. Eu só decidi te obedecer, agora pega a briga com eles. Eu não sei brigar não. Irmãos, é a melhor coisa chamar Jesus para a briga. Porque sabe o que acontece? Oi? Sabe o que acontece? Jesus não mata, Jesus reconcilia. Jesus não destrói, irmãos, Ele cura, Ele sara. Esse é o reino de Deus. Se você ficar com bico e falar, Espírito Santo, tá vendo eu aqui, ó, me ajuda e pega o outro lá e enforca ele. Não, isso não é comigo, isso é com o diabo. Você ligou para o setor errado. O setor da morte é o inferno, liga para lá. Manda uma mensagem para lá. Aqui é o setor da vida, é o setor da reconciliação, é o setor do perdão. Fica tipo aí, irmão, Jesus. Aleluia. Eu faço bagunça nessa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então nós vamos terminar hoje, porque amanhã vai ser o dia que você pegar a tampa da chaleira, tá bom? Glória a Para Deus. segurar você no arrependimento. Glória a Deus. Bom, amanhã você